saúde emocional do homem. Dados do IBGE mostram que os homens vivem cerca de 7 anos a menos que as mulheres. A resistência aos cuidados médicos preventivos é muito grande. E claro que aqui no Ver Mais a gente sempre quer te ajudar. E hoje eu convidei o médico psiquiatra, o Dr. Victor, para falar do assunto com a gente. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Flávia? Boa Muito tarde. obrigado. Doutor, por que Sim. é tão difícil para os homens procurarem ajuda? É verdade, isso é bem difícil mesmo. Você acha que isso é cultural? Então, eu acho que a nossa cultura ainda ela vem um pouco desse machismo, desse patriarcado, onde o menino não pode chorar, tem que reprimir o choro, tem que mostrar ser forte, né? Então, aí já vem toda uma dificuldade de aceitar o emocional, principalmente no homem, né? Porque as meninas ainda isso é mais leve, é mais permitido, Então, essa questão, assim, do homem procurar o atendimento psiquiátrico, isso realmente, a maioria são as mulheres mesmo. Então, isso, na verdade, acaba interferindo já como a mãe vem tratando a criança, o filho, já desde pequenininho. Olha, assim, por exemplo, a ausência do pai em casa, ela traz já uma dificuldade, por exemplo, assim, os meninos muito criados somente pelas mulheres e muitas vezes a mãe, ela tem aquele cuidado materno, né? O que é natural. Né? Sei como é. Se a gente pudesse colocar dentro de uma caixinha de vidro, assim, E é a gente estudado já que a função do pai é, muitas vezes, fazer esse reequilíbrio ali após os 3 anos, onde a criança realmente precisa desse vínculo maior com a mãe, na amamentação, enfim. Depois a criança precisa ir para o mundo, como a gente fala. Então é o pai que faz esse rompimento. E muitas vezes também depois é o pai que traz essa força, né? Essa força emocional de realmente enfrentar as coisas. E se ele falta em casa, então ali fica faltando, né? E quando a gente fala de doença emocional, a gente está Sim. falando do quê, assim, que mais atingem os homens? Olha, hoje em dia a depressão, de uma maneira geral, né? A doença ela não escolhe a vítima, ela vai geral assim, né? Tanto homens quanto mulheres. Então, ansiedade e depressão, hoje em dia, na verdade, sempre foi a grande maioria do que procura o atendimento médico nessa área emocional. E como que a gente pode ajudar o parceiro? Porque a gente estava comentando antes no intervalo que quando é uma dor física, se seu parceiro sentiu uma dor no joelho, uma dor na barriga, esposa, vamos no médico, está doendo. Mas quando é algo emocional que ele não consegue visualizar, como que a gente ajuda? Então, é interessante que esse papel assim de a companheira ajudar o companheiro, lógico, isso é natural, mas exatamente tem que cuidar, tem que ter esse cuidado de não cair no papel da mãe do companheiro, porque isso ali pode enroscar, pode emaranhar um pouco ali. Então, mas geralmente o homem tem uma dificuldade maior de perceber suas emoções e geralmente o homem ele mostra pela irritação, porque ele fica ou perde o sono, ou começa a ficar muito explosivo, ou muitas vezes o contrário, ele se reprime um pouco, fica mais quieto, mais fechado, não quer falar com ninguém, né? Ou às vezes pode recair em maus hábitos, em bebida, em algumas drogas, em cigarro, aumentar ali. Então, esses são falta de sono. Então, esses são sinais indicativos muito claros que ali está começando alguma coisa, né? E a gente sabe que essa questão da bebida alcoólica, principalmente nesse período de pandemia, aumentou demais, Bastante. né, doutora, a questão do consumo. Então, a pandemia, ela mexeu em tudo nessa área das questões emocionais, né? E principalmente também, por exemplo, na questão financeira, esse é uma grande busca hoje, que os homens muitas vezes se desestabilizaram no seu cuidado financeiro da sua família e aquilo trouxe N fatores ali, de até separação, adoecimento, enfim, uma série de... A pandemia, ela veio e deu uma mexida geral ali mesmo. E realmente aumentou bastante ali a frequência no consultório. O homem que está assistindo a gente agora e se identificou, né, com alguns dos sintomas que o doutor acabou de comentar, qual que é o primeiro passo para que ele procure ajuda? Então, a primeira coisa assim é se observar.
né? Entrar em contato consigo mesmo e perceber como que eu tô, como é que eu estou me sentindo agora. Estou me sentindo bem ou está faltando algo ou algo piorou, né? E a partir daí existem várias formas de ajuda. Não só a parte da psicologia, a própria psiquiatria, existe o serviço público, existem outros psicoterapeutas, existe o que o governo federal já aprovou as práticas integrativas complementares. Então, existem N terapias já aprovadas pelo governo que também ajudam. E assim, né, entrar em contato consigo, fazer uma atividade física, ouvir música, respirar, meditar, né? Então, tudo isso faz o trabalho emocional para trazer a vida mais leve, né? Muito obrigada.